Bom dia, meus queridos. Muitas pessoas me perguntaram, André, HC profilático? Nunca ouvi falar. Na aula anterior eu falei sobre HC repressivo, que é o mais usado, é o que mais acontece nos tribunais. É o mais usado pelos advogados em 95% dos casos. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o HC profilático, o HC preventivo. Profilático é o que é chamado pela doutrina e pouco aplicado na prática esse nome. Você vai estudar há anos e talvez nunca ouça falar esse termo sobre esse nome. Mas vamos lá. HC preventivo, pouco usado, são questões muito específicas, mas tem um caso muito famoso, que é aquele da Boate Kiss. Mas deixando de lado a mídia, vamos aqui um pouco na tecnicidade da questão. Tem um outro nome também, esse HC preventivo, que seria HC trancativo. Nome diferente, né? Mas porque são situações muito específicas. Mas olha uma coisa interessante. O HC repressivo é mais simples você identificar a autoridade coatora e o ato coator. Já no preventivo, não é tão difícil você identificar também. Não é difícil. Quem é a autoridade coatora? A dificuldade grande dos advogados e a sua pode ser identificar o ato coator. Porque tem que ser uma questão muito objetiva, específica. Não pode ser subjetiva, não pode ser genérica, porque senão esse HC seu não vai ser conhecido. Então vamos lá. Uma questão onde acontece muito isso são nos tribunais do júri, que tem o artigo 492 do CPP, a linha E, que veio, essa letra da lei fala e teve uma alteração no pacote anticrime, onde os crimes com mais de 15 anos, a prisão já deveria ser feita de uma forma provisória e rápida, antecipada, sem o trânsito em julgado. É uma questão muito discutida. Existe a letra da lei, existe não só no artigo 492 do CPP, a linha E, mas também do pacote anticrime. Porém, você pode, no tribunal do júri, pedir para um juiz que seu cliente responda em liberdade. Você vai precisar, ainda mais se você souber que aquele juiz tem esse costume de aplicar essa norma penal, você vai ter que juntar várias jurisprudências para provar que ele tem aquela conduta, que ele age dessa forma. Então você precisa fundamentar muito bem a sua decisão. Caso contrário, esse HC preventivo poderá não ser conhecido. Vamos lá. Comprovar através da jurisprudência, para que não aconteça, né, um não conhecimento. Mas hipóteses mais comuns onde você pode usar o HC preventivo, que é bem mais objetiva, essas hipóteses que eu vou citar agora. A número 1 é sobre a prescrição. Você deve ficar muito atento a isso. Muitos advogados perdem esse ponto. Mas se você tem um caso específico, claro, porque aí é letra da lei, é comprovado, é objetivo da prescrição punitiva ou executória, você deve entrar. E olha só, o HC preventivo ainda não existe uma prisão. Não tem a prisão expedida. Já no repressivo tem essa prisão, que foi expedida por um delegado ou por um juiz. Você entende a diferença? Aqui você vai prevenir que essa prisão aconteça. Então vamos lá. Primeiro caso que eu falei, prescrição. Segundo caso, que é bem emblemático,
atipicidade da conduta. E uma das questões mais comuns que acontecem da tipicidade da conduta, geralmente uma norma penal em branco. E é muito comum isso na lei de drogas. Exemplo, tem questões muito específicas sobre o uso de anabolizante, se é droga, se não é droga, onde a norma penal em branco não traz isso. Você precisa de uma lei complementar. Onde é que você encontra essa lei? Portaria 344 da Anvisa. É lá que define o que é droga e o que não é droga no nosso país. Você quer saber se o que você usa é uma droga ou não? Verifica na portaria. E aí vai se encaixar, vai se adequar. Para pensar. Você já pensou alguma vez que anabolizante poderia ser encaixado como droga? Sim, pode. Você vai responder pela lei de drogas, caso esteja elencado na portaria 344. Então, eu falei sobre prescrição, eu falei sobre a tipicidade da conduta. Tem uma outra questão também que você pode alegar e entrar com um HC preventivo, que é sobre o princípio da insignificância. Também, cara, desculpa o termo vulgar, cara, carioca, né? Enfim, não por natureza, mas 30 anos de Rio de Janeiro, você acaba pegando a gíria do carioca. Mas, enfim, princípio da insignificância, muito utilizado. Eu usei ontem essa como tese subsidiária também. Então, você tem que estar atento a quais situações, precisa ser bem específica, bem objetiva, precisa ver o risco da prisão, do seu cliente não responder em liberdade. Mas então, citei aqui já 3 situações. Um amigo meu, ele passou por uma situação bem delicada sobre um produto que era... Ele tem uma certa dúvida, que ele, conversando comigo, não foi pesquisar, cloreto de magnésio. Parece que era esse o produto que constava na portaria da Anvisa como medicamento. Então, só poderia ser usado com uma prescrição médica. Só que esse produto, essa química, esse conteúdo, saiu da portaria e hoje é considerado alimento. Então, não há crime. Olha como as questões são muito delicadas, né? Quando a gente pensa em drogas, você pensa sempre em maconha, cocaína, crack, mas tem situações bem específicas que o advogado precisa estudar o caso concreto. Quer ver um outro exemplo, onde também cabe muito bem essa questão do HC preventivo? Um cliente importava armas para revenda e para uso também dos Estados Unidos e era de uso restrito no Brasil. Nos Estados Unidos, não, no Brasil era uso restrito. Só que houve uma mudança e hoje essa arma é de uso permitido. Esse é um ponto muito delicado. Sabe por quê? Muda o presidente, muda a legislação. E vocês viram isso nessa transição agora, bem recente. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias que ele é atirador esportivo, CAC, e eles têm um problema muito grave. Por quê? Como atirador esportivo, eles têm a posse, mas tinha o porte somente para o transporte da casa, da residência para o clube de tiro. Com a mudança na legislação, eles ficaram com o direito só da posse. Então tem acontecido, só que eles podem desmuniciar a arma, colocar em estojos separados e transportar no carro. A munição, a arma de forma separada, tal. Só que quando eles são abordados por policiais, o próprio policial, por tantas mudanças legislativas, fica na dúvida o que fazer. E olha que problema, muitas vezes acaba com o dia desse atirador, desse CAC, desse atleta, vamos dizer assim, de tiro esportivo. E esse amigo meu vai participar de uma competição que vai acontecer agora esses dias aqui pela região serrana, e ele estava preocupado com esse transporte. É um cliente que tem potencial para pagar, você pode pegar um HC,
preventivo para ele se locomover sem ter problemas. Mas vamos supor que ele vá de carro e vai atravessar alguns estados. Quando eu vou para Goiás, eu atravesso o estado do Rio completamente todo, eu atravesso o estado de Minas, que é muito extenso, aí eu entro em Goiás, eu ando muito. Imagina cada blitz que te pararem, você correr esse risco de ter que ir para uma delegacia. Pode, se seu cliente tiver potencial para gastar esse valor, pegar um HC preventivo, porque você vai para aquela competição em outro estado, está inscrito, enfim. Mas assim, são situações específicas, mas é muito interessante. Aquela da Boate Kiss me emocionou muito. E o HC preventivo se estendeu aos demais réus para que respondessem em liberdade. Depois o júri foi anulado. Enfim, são situações do direito que são muito bonitas se você usar da forma correta e são muito interessantes para o seu cliente. O que mais que você poderia pontuar aqui? Porque o assunto é muito extenso, por isso que eu falei que não dá para esgotar todo esse assunto aqui. Então estamos falando de HC profilático, HC trancativo e HC preventivo, que no fundo é a mesma coisa, que a doutrina tem muito trabalho, né? Então fica inventando vários nomes também. Outra forma que você pode usar essa questão, eu usei uma palavra aqui muito bonita que eu gosto sobre essa questão de você, é um trabalho com esmero, você está fazendo além, você está tendo uma dedicação melhor, mostrando vias alternativas para o seu cliente. A vida de um advogado é estudar. E faz parte, eu estou aqui desde madrugada preparando para dar uma boa resposta a vocês que me perguntaram sobre o HC profilático. E vamos lá, uma outra situação que você pode usar muito. Você sabe que aquele juiz de primeiro grau de origem, ele é muito arbitrário. Você já conhece um pouco, você sabe que ele costuma fazer de uma forma errada, não separar as testemunhas, atrapalhar a defesa, penas absurdas, mas tá bom, tá acontecendo a IJ. Aí aparece uma prova nova, exemplo, aconteceu um crime em lugar escuro, a dona Maria está sendo ali inquirida, e ela nesse depoimento em favor do seu cliente, ela faz referência a uma testemunha nova, porque ela fala, eu não vi o que estava acontecendo, estava muito escuro, a minha visão não é boa, mas o seu João estava lá, ele viu, uma prova nova, uma testemunha referida. Aí você pode chegar, pedir para o juiz, ali no momento, ou até no final da audiência, fazer um requerimento para que aquela testemunha seja ouvida, inquirida. O juiz indefere seu pedido. Você tem que pontuar duas situações nesse indeferimento do juiz, no HC preventivo. A negativa é um ponto que você precisa pontuar através dessa nulidade, fazendo referência à nulidade que isso pode causar ao processo, à audiência, e a outro ponto muito importante, que é o prejuízo concreto, você precisa demonstrar. O prejuízo concreto que o seu cliente está sofrendo por um cerceamento de defesa. Então você faz essa pontuação e você vai impetrar esse HC preventivo caso o juiz negue o seu pedido para que seja ouvida essa testemunha referida. Olha que interessante, um advogado que anda 1 quilômetro a mais, um advogado que vai além, que trabalha com dedicação, que conhece a lei, conhece as ferramentas, sabe como atuar, ele muda o jogo. E deixa eu te falar uma coisa, não fica chateado quando há um indeferimento, uma nulidade, uma arbitrariedade, porque isso é uma porta enorme para você ter êxito no seu processo. Isso é uma porta enorme para a defesa do seu cliente. Eu fico muito feliz quando tem nulidades, ainda mais aqueles clientes que você compra a briga, né? Vamos dizer assim, você acredita muito que ele merece a melhor defesa,
Todos merecem, mas sabe aquele cliente que você é gritante, que ele é inocente? Você acaba... tem que tomar muito cuidado para não se envolver muito emocionalmente, senão você acaba sofrendo junto, né? O que mais? Trancar, efeitos colaterais, que eu falei sobre as testemunhas, que é uma forma, na verdade, de você controlar as provas. Nesse caso que eu citei aqui da audiência de instrução e julgamento. Você entende como isso é muito importante? Teve uma outra questão que aconteceu comigo ontem também. Eu tinha que fazer apelação em um processo, então fiz a interposição do recurso para fazer a apelação em segunda instância, porque em primeira instância o juiz pesou a mão. Já era esperado, é de praxe, a gente sabe que é assim. Meu cliente está solto, decisão de um ministro da STJ, onde o ministro reconhece a nulidade das provas. Aí entra aquela questão do fruto da árvore envenenada, se foi contaminado, violência de domicílio, princípio da insignificância, tantas questões ali. Eu tenho uma decisão de um juiz do STJ dizendo que meu cliente tem que ser solto, absolvido, porque o Estado foi arbitrário. A autoridade policial não tinha mandado lícito para adentrar a residência, período noturno, muitas arbitrariedades. Deixa eu te dizer uma coisa, eu pedi para interpor o recurso no segundo grau, o juiz indeferiu, não foi o meu caso, mas vamos supor que ele indeferisse. Não aceito, vai ter que impor apelação, a recurso de apelação aqui comigo. Aí você entra com HC preventivo, porque se esse juiz não aceitou nem a decisão de um ministro do STJ para absolver teu cliente, que o próprio ministro está deixando isso muito explícito na sua decisão, e ele indefere que você vá a uma instância superior. Ele mesmo quer fazer a justiça ali com as próprias mãos, né? Porque se ele está descumprindo a lei, porque tem lá o artigo que te dá direito, de cabeça agora, artigo 600, parágrafo 4º do CPP, se salvo engano. Então você tem o respaldo legal, HC preventivo, para que você possa fazer a sua defesa numa instância superior, num tribunal superior, pensando um julgamento mais saudável para o seu cliente, um julgamento onde o juiz está equidistante. Irmãos, amigos, irmãos, porque eu posto muito conteúdo espiritual, então eu acabo chamando todo mundo de irmãos. É um direito você fazer apelação na instância superior. Então é isso. Creio que não tem muito... Eu acho que eu falei bastante sobre o assunto, mas no direito nada é definitivo. E o assunto nunca esgota. Então espero ter ajudado. Fico muito feliz que o último HC teve advogados que me ligaram para agradecer, que estavam inseguros. E falou, muito obrigado, me ajudou muito, espero também ajudar sobre esse tema. Pouco usado, mas estratégico, muito estratégico. Beijo grande a todos e um ótimo dia.